vamos falar sobre o meu processo de emagrecimento. Um relato de caso com base nas aplicabilidades práticas e nas intervenções do dia a dia. Antes de tudo, eu queria que vocês entendessem que, como a gente viu no último Talking Science, o emagrecimento está relacionado a uma modificação. E a modificação ela inclui uma modificação do indivíduo como um todo, e não necessariamente só o componente físico. Na verdade, o componente físico, por muitas vezes, é olhado como a causa do emagrecimento, né? Eu emagreço, logo eu emagreci porque eu perdi tantos quilos, eu perdi percentual de gordura, eu ganhei massa muscular. No entanto, o emagrecimento ele envolve muito além das modificações da composição corporal. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar na imersão do emagrecimento. Por isso que eu quero que vocês participem. Mas pensando nesse contexto do emagrecimento além da composição corporal, qual outro fator poderia estar relacionado que pouco vem sendo levado em consideração e que cada vez mais a literatura científica se preocupa em levantar? É o fator comportamental, cognitivo, neurofisiológico. Então, uma abordagem mais atual sobre o componente do emagrecimento na saúde está cada vez mais atrelada a pesquisas básicas da neurofisiologia, bem como a pesquisas de comportamento. Bom, Léo, o que você está querendo dizer? Vamos de fato ao que interessa, aplicabilidade. Então hoje a gente vai ser bem direto aqui. O primeiro fator que imperou sobre o meu processo de emagrecimento foi a minha mudança comportamental. E como que essa mudança comportamental ela ocorreu? Eu vou ser bem honesto para vocês, eu não tenho por que não ser. Eu acho que é fundamental falar sobre isso para que vocês entendam o que gerou essa mudança. A mudança comportamental ela aconteceu sobre mim principalmente após um grande susto que eu levei, que foi quando eu sofri um acidente de carro. E após esse acidente de carro, eu tive por alguns dias um estado de ansiedade, de privação de sono, um estresse pós-traumático significativo. O cabelo do meu rosto, minha barba começou a cair, eu tive queda de cabelo, eu tive vários problemas relacionados à minha saúde. Eu tive taquicardia, tive dispneia, ou seja, meu coração acelerou, eu tive falta de ar. Isso não foi só no momento do acidente, isso perdurou por alguns dias. E todas essas alterações fisiológicas me fizeram levantar a seguinte questão: e se eu não estivesse na condição que eu estou hoje? Será que essas respostas fisiológicas associadas ao meu estado emocional seriam de uma magnitude tão alta assim? E aí, como alguém que estuda no processo de emagrecimento, estuda a relação da obesidade, pelo menos aí há uns 8 anos, e agora conduzindo minhas pesquisas no doutorado em relação a isso, eu vi que havia uma íntima relação entre o fato de eu estar em sobrepeso e obesidade, sedentário, fato que veio esse se acumulando ao longo da quarentena, e toda a sintomatologia que eu estava naquele momento. Foi a partir dali que eu realmente tomei uma decisão que mudou um pouco o meu estado mental. Foi a partir de um grande susto, e isso alguns psicólogos, e não só alguns psicólogos, mas a literatura na área da psicologia já respalda que, por vezes, determinadas mudanças comportamentais elas são engatilhadas após um grande estresse, um grande susto, um grande acometimento. E esse grande acometimento me deu um estalo que fez com que eu mudasse parte do meu comportamento. Essa mudança do comportamento, ela veio associada ao fato de eu não querer mais ficar na condição de estar em casa com aquele quadro de ansiedade. Então eu comecei vou caminhar, eu vou pedalar. Entrei em contato com os amigos da ACM, uma academia em Guaratinguetá. Eles me cederam alguns aparelhos para deixar na casa em São Paulo, onde eu fiquei. E lá em São Paulo eu mesmo já comecei a pedalar, já comecei a ver alguma coisa e a modificar alguns hábitos. Percebam, em nenhum momento eu iniciei essa jornada pensando em perder peso, em modificar a composição corporal ou muito menos em aumentar a minha massa muscular. Eu iniciei essa jornada porque a partir dessa percepção
de que meus hábitos me consumiram e me levaram a uma condição fisiológica deletéria para o meu organismo, havia uma necessidade muito maior do que o meu prazer, que era comer besteira antes, de modificar o meu padrão comportamental. Então, logo em seguida, eu conversei com um amigo meu, vira e mexe, eu troco algumas ideias com amigos que são psicólogos, um deles é o Roberto, do Mente Informa, e acompanhei um dos conteúdos e tudo mais, e comecei a perceber que havia uma íntima relação entre o comportamento, o hábito e as emoções. Foi quando eu comecei a tentar estabelecer uma relação fisiológica entre o comportamento e o hábito alimentar e as emoções por decorrência da ingesta do alimento. Então, ao longo desse processo, o primeiro ponto que eu quero que vocês levem em consideração é que o emagrecimento, ele começa na sua cabeça. Por incrível que pareça, ele começa quando você resolve, por um dado momento, não perder peso, não diminuir gordura, não aumentar a massa muscular, mas resolve olhar para dentro de si e observar que no teu interior, hábitos que você cultiva atualmente não condizem com o seu objetivo final ao longo da sua vida. E por isso, o psicólogo é um profissional fundamental para esse processo de emagrecimento. Ao longo desse processo, eu confesso para vocês que os meus 5 primeiros quilos perdidos não advieram de nenhum tipo de estratégia alimentar, de nenhum tipo de planejamento dietético. Eu simplesmente optei por comer comidas saudáveis. Então, em vez de comer 3, 4 pães de manhã, eu optei por diminuir o número de pão e comer um ovo com mamão. E fui substituindo minhas refeições de cabeça. Só que, da mesma forma que um psicólogo é extremamente necessário para ordenar e cultivar e organizar os seus pensamentos ao longo do processo, e eu não estou aqui para fazer esse papel, mas para te despertar a extrema necessidade de entender o papel do psicólogo nesse processo, o nutricionista também é. Então foi a partir daí que eu já tinha uma dieta planejada pelo meu amigo e nutricionista Niedson. Eu segui o planejamento alimentar de cabeça, assim, porque eu já tinha ele bem estruturado. E aí, ao longo desse período, eu fui fazendo novos remodelamentos com a orientação de uma amiga, que é a Adriana. A Adriana traçou um planejamento alimentar bem parecido com o planejamento que o Niedson havia passado. E provavelmente você deve estar aí se perguntando qual foi esse planejamento alimentar. Eu não vou descrever dieta aqui para você. Primeiro que essa dieta ela não pode ser descrita porque você também não pode copiá-la. Então não vou dar esse direito. Até porque isso fere princípios profissionais e isso fere leis da individualidade biológica. A dieta que funciona para mim não funciona para você. Portanto, dica número 1. Dica número 2. Se você quer emagrecer, não pegue dieta de internet nem copie dieta de amigo. Procure um nutricionista, por mais óbvio que pareça. E aí, ao procurar um nutricionista, o nutricionista que de fato se preocupa em entender o processo de emagrecimento, ele não vai alinhar ou não vai associar emagrecer com um tipo de dieta. Emagrecimento não é restrito à dieta paleolítica, emagrecimento não é restrito à dieta low carb, não é restrito à dieta cetogênica, não é restrito ao jejum intermitente. O emagrecimento também não é restrito à dieta high fat ou low fat. O emagrecimento, ele é consequência de alinhamento de fatores. E dentre vários fatores, no planejamento dietético, o ponto mais importante ao conversar com esses profissionais e ao entender a intervenção deles sobre mim foi: o planejamento dietético precisa ser prazeroso dentro de um contexto saudável. Portanto, eu não tive que cortar nada. Eu não cortei meu pão, eu não cortei meu chocolate, eu não cortei, por um dado momento, a minha pizza. Eu simplesmente adaptei. O meu chocolate passou a ser um chocolate 70%. O meu pão passou a ser um pão integral junto com 2 ovos. A minha pizza, eu comecei a fazer pizzas com massas diferenciadas, por exemplo, massa de couve-flor. Então eu comecei a adaptar o meu paladar e os meus gostos e o meu desejo alimentar aquilo que cabia aos meus gostos. E esse é o papel do nutricionista no nosso contexto. Nutricionista não calcula só macronutrientes, como muita gente fala.
Ele não calcula só carboidrato, lipídios e proteínas. Ele não manda só você tomar um determinado suplemento porque ele acha que aquilo vai fazer efeito. O suplemento, na real, no contexto do emagrecimento, ele é a cereja do bolo, é o refino, não é ele que vai te emagrecer. Mas quando você adere o planejamento alimentar que o seu nutricionista montou com base no seu gosto, na sua rotina e naquilo que te dá prazer, você modifica o seu hábito. E é na modificação desse hábito, consequentemente, a sua estrutura corporal ela vai se remodelando. Portanto, galera, independente de estratégia, eu já adianto para vocês, eu não usei nenhum tipo de estratégia que não condizesse com a necessidade dos meus hábitos. Em determinados dias eu acordava mais cedo porque tinha que trabalhar e eu não tomava café e tudo bem, e isso não era porque eu estava fazendo jejum intermitente. No dia que eu acordava e fosse ficar em casa pela manhã, eu tomava o meu café da manhã com base no que me foi prescrito e tudo bem. Portanto, o planejamento que foi orientado, e esse é o segundo tópico da nossa live aqui, foi um planejamento baseado no meu gosto, baseado na minha necessidade nutricional. E sim, teve restrição energética? Teve. Mas o fato de restringir energia não significa dizer que você vai restringir o alimento. Em muitos momentos, na minha restrição energética, eu comia mais do que o que eu comia antes. Justamente porque eu comia alimentos que eram mais saudáveis, menos densos, menos calóricos e, consequentemente, eu conseguia comer mais. Então, se você quer saber o segredo e o sucesso para o emagrecimento dentro do contexto alimentar, o segredo e o sucesso para o emagrecimento está nas mãos do teu nutricionista. Do teu nutricionista que vai se preocupar em fazer uma boa anamnese, em entender a sua rotina, em saber como o seu corpo funciona e, principalmente, como os seus gostos funcionam. Se você gosta de um determinado alimento e esse alimento pode ser inserido no seu planejamento, isso não vai atrapalhar o seu emagrecimento. Eu lembro muito bem que um amigo, o Thiago Monteiro, né, provavelmente vocês conhecem, que foi nutricionista do Flamengo, e já adianto, marquem ele no final dessa live, perturbem ele que ele vai gostar. Ele fala exatamente sobre isso, não é um pedaço de chocolate que vai te engordar. Entende? É ter o planejamento diário que faz você engordar ou emagrecer. E com base nisso, o nutricionista pode fazer sim uma modificação no seu hábito alimentar. E por que eu falo isso? Porque quando a gente se refere à dieta, isso vem do grego dietare. E dietare significa dizer modo de viver. Então dieta não é restrição calórica. É mudança de hábito para que se modifique o seu modo de viver em relação ao contexto nutricional. Então se você faz dieta só porque você quer perder peso e por isso você restringe um monte de coisa, te dou 1 ano, ou pelo menos mais um aninho aí, 2 anos, para você apresentar comportamentos compulsórios e reganhar esse peso. Isso não é algo de mim, não é algo que eu estou projetando, mas são evidências sólidas sustentadas pela literatura. Pausa para água. Fala, Gui. Forte abraço, cara. Espero que vocês estejam gostando. Então a gente falou já de 2 tópicos que eu considero fundamental no meu contexto aí de processo de emagrecimento. Falei sobre a percepção e a importância de um psicólogo e do acompanhamento. Eu falei sobre a importância do nutricionista. Quero falar para vocês também sobre a importância de um acompanhamento médico. E agora a gente vai falar sobre isso. No contexto do meu emagrecimento e do emagrecimento saudável com base nas evidências, mais uma vez, levantadas na literatura, em que o emagrecimento ele não é algo pontual, restrito só ao exercício, restrito só à nutrição, mas sim algo multifatorial. Quem viu meus stories provavelmente viu lá que tinha uma imagem mostrando os fatores relacionados no processo de emagrecimento. O médico também é um fator de extrema relevância. Por que eu falo sobre isso? Porque eu faço acompanhamento médico de rotina, né, pela minha saúde, ao longo aí de pelo menos 5, 6 anos. No mínimo, assim, ao longo que eu me lembre, com o mesmo médico. E é por isso que é importante você não mudar constantemente de médico, e sim ter um médico de rotina, porque ele entende não só sobre o seu funcionamento do seu organismo, mas também
sobre os seus comportamentos e sobre todo o processo relacionado aos seus hábitos. E eu lembro que quando eu procurei o Quirraz, Carraz, né? O Quirrazinho, eu conversei com ele e falei assim, pô, Quirraz, eu tô tendo sérios problemas com compulsão alimentar e tudo mais, tal. E aí eu pensei, né, pô, vai me passar uma lista de manipulados, cheio de fitoterápicos, cheio de vitaminas, cheio de termogênico, sendo que eu conheço o Quirraz, né? Então eu já faço acompanhamento aí há pelo menos 5, 6 anos. Esse tipo de pensamento era o pensamento que eu teria se eu não o conhecesse. E o que ele fez foi simplesmente chegar para mim e falar assim, olha, eu vou te avaliar, vamos fazer todo o exame de sangue, fez toda a rotina médica, fez toda a anamnese, 1h30 de conversa, e ele chegou para mim e falou assim, ó, você não vai tomar nenhum tipo de suplemento, cortamos cafeína, cortamos tudo, nem café, no máximo 2, 3 xícaras, e a partir de hoje eu vou te tratar com um medicamento, com um ansiolítico, e ele me deu um ansiolítico, falou, ó, é esse tipo de tratamento que você vai ter por pelo menos 3 meses. E é nesse momento que a gente compreende a importância de entender o básico. Na cabeça do Quirraz e na minha cabeça isso também é muito claro. A ansiedade está diretamente relacionada a quadros compulsórios alimentares. E o que eu reclamava para ele não era falta de energia, não era cansaço, era compulsão alimentar à noite. E essa compulsão alimentar à noite não seria tratada como um quadro de ansiedade se eu não tivesse uma rotina de pelo menos 6 anos com ele. Porque ele me conhece ao longo desses 6 anos e ele sabe que o processo, a vida pelo qual, por muitas das vezes, estudo, trabalho, pesquisa, aulas de personal, palestras e congressos, acaba acelerando demais a gente. E isso deixa a gente um pouco ansioso. E por ele me conhecer, ele usou apenas um medicamento por 3 meses e, através dessa intervenção e associando isso com a modificação do planejamento alimentar, com meus hábitos alimentares e a sensação de prazer que eu tenho com a minha alimentação atual, culminou na redução de fato desse quadro compulsório e principalmente na redução dos meus níveis de ansiedade, do meu estágio de ansiedade. Isso caracterizou então uma condição em que eu já estava menos ansioso, consequentemente a busca pela recompensa alimentar ela começou a reduzir. Além disso, a minha alimentação me dá prazer ao longo de todo o meu dia e não necessariamente é uma alimentação que eu me sinto privado em um dado momento para depois ter que, sair da privação, agora eu posso comer. E além disso, a minha compreensão sobre os fatores comportamentais em relação ao alimento fez com que eu entendesse a real necessidade de controlar a minha ansiedade, que foi tratada pelo médico. 2, fatores comportamentais com base em perspectivas psicológicas. E 3, o prazer com base na alimentação saudável que eu tinha. Então eu listei aí mais um tópico, que é a relação médica-paciente e a importância de se manter um contato, de se manter uma rotina com o seu médico. O quarto ponto, o ponto que vai afetar diretamente vocês e provavelmente vai ser o ponto que vai sair algumas perguntas. Exercício. Agora eu quero ver. Vou dar um tempo aí para vocês pensarem. Antes de falar de exercício, eu quero pedir um negócio para vocês aqui. Mais uma vez reforçando a ideia de que o Talking Science não é um projeto meu, é um projeto nosso. E eu quero que vocês participem e apareçam sim nos meus stories, eu quero que mais pessoas conheçam vocês, porque o crescimento ele pode ser mútuo e ele vai ser mútuo. Não só nós, não só eu, mas todos nós vamos crescer através do Talking Science. E eu quero fazer um combinado com vocês aqui. Vocês estão vendo a plaquinha aqui, né? Talking Science. Então esse é o momento do print, é o momento em que eu quero convidá-los a printar a tela. Printem a tela com a plaquinha do Talking Science e me coloquem lá. Marquem, ao postar nos stories, postem, coloquem a hashtag Talking Science, que está escrito aqui em cima, e me marquem, porque assim eu posso repostar vocês
e da possibilidade de outros seguidores meus conhecerem o trabalho de vocês. Então, quanto mais criativo for, quanto mais você escrever de forma colorida, sei lá, como você quiser, fica legal, porque isso faz com que outras pessoas possam conhecer vocês através do meu canal de comunicação. Então tá aberto aí, fiquem à vontade para printar. Vou deixar aqui em cima, congelar minha cara, a tela não travou. E aí marquem lá com a hashtag Talking Science e me marquem para que eu possa repostar vocês. Agora sim, só mais um pouco d'água e a gente vai falar sobre o exercício. Haja expectativa. Beleza, vamos falar de exercício. Papel do exercício no meu processo de emagrecimento. O papel do exercício no meu processo de emagrecimento e o papel do exercício no processo de emagrecimento esteve atrelado principalmente à condição de prazer e bem-estar. Por não me sentir bem na condição pela qual eu estava, eu não comecei o treinamento pensando em fazer o meu melhor porque eu precisava de resultados rápidos. Talvez esse seja a maior armadilha para quem busca entrar no processo de emagrecimento e permanecer com hábitos saudáveis e um emagrecimento saudável. Achar que o emagrecimento precisa ser algo rápido, que o exercício, quanto mais intenso e quanto mais volumoso, mais rápido essa pessoa vai emagrecer. Entenda uma coisa, emagrecimento é algo crônico, não é algo que acontece do dia para a noite. É algo que está associado, mais uma vez, à mudança de hábitos, a prazer pelos hábitos adquiridos, e isso inclui o exercício físico. Portanto, uma dica que eu deixo, que é a dica de ouro para você que está aqui assistindo a live, é: comece fazendo o que você gosta. Ah, Léo, mas como eu faço? Qual a intensidade? Quanto tempo? Sem muita regra, vai. Faz o que você gosta, vai caminhar. Começou a te saturar? Volta para casa e segue tua rotina. Ah, Léo, consegui caminhar e já consigo correr um pouquinho. Não tem como buscar orientação? Vai trotando, trota um pouquinho, anda um pouquinho. Dentro de qual intensidade? Dentro da intensidade em que você se sente bem. Começou a te estressar? Diminui a intensidade, caminha mais um pouco, olha para a natureza, vê a tua série. Isso é um contexto muito básico, principalmente para quem está no estado de sedentarismo. O ideal dos mundos é você ter acompanhamento de um profissional que possa fazer essa progressão gradual e de maneira prazerosa. Atualmente, o que eu mais vejo aí, principalmente em rede social, é: você tem que fazer esse tipo de treino porque esse tipo de treino vai te emagrecer. Bullshit. Não vai te emagrecer. Esse tipo de treino pode até mudar a sua composição corporal. Mas se você não gosta desse tipo de treino e você não se vê todos os dias, ou pelo menos ao longo da sua semana, tendo uma rotina em que você se sinta bem ao ir àquele local, fazer o que tem que ser feito, esse tipo de treino ele pode mudar o seu corpo, mas daqui a alguns meses ou alguns anos você não vai continuar fazendo ele, porque ele vai te estressar e, consequentemente, você vai ter o processo de reganho de peso. Então, um ponto muito interessante a se considerar, que é um estudo até que foi citado, vai ser levado até para a nossa imersão no emagrecimento, é um estudo da International Journal of Obesity que mostra que indivíduos que se exercitam, eles apresentam menor chance de reganho de peso. E aí, o papel do exercício dentro do contexto do emagrecimento, primeiro é despertar o interesse do indivíduo pela prática, fazer com que esse indivíduo se mantenha ativo e, na medida em que esse indivíduo se mantém constante, ativo e com uma boa frequência de exercício, o profissional possa gradualmente ir modificando as características do treinamento. Ora coloca um pouco mais de intensidade, ora coloca um pouco mais de volume. E olha, galera, que eu não estou nem falando de adaptação fisiológica aqui. Se a gente começar a entrar no contexto de adaptações fisiológicas, provavelmente a gente precisaria de algumas horas aí. E fiquem ligados, porque sobre adaptações fisiológicas eu vou ter uma surpresa para vocês logo logo. O que eu quero que vocês entendam é que, dentro desse contexto, em relação à resposta ao exercício, primeiro, fazer o que gosta. Segundo, ter constância no que faz. E logo, você só tem constância no que faz se você faz o que gosta.
E terceiro, que é não por ser o terceiro, mas um ponto muito importante, tenha acompanhamento profissional. Não tenta reproduzir séries ou coisas que pegam por aí soltas na internet, porque por muitas vezes aquela pessoa só teve aquele resultado porque ela gostou do que estava sendo feito, e não necessariamente porque aquele treino gera aquele resultado. Então, quanto mais gosto você tem por algo, melhor você faz aquilo. Certo? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui do que aconteceu ao longo aí da minha jornada, que vocês vão entender bem. Eu lembro quando eu passei para a UERJ, né? E aí eu sempre dou esse exemplo da anatomia, que é muito legal, é uma história muito bacana. Quando eu entrei na UERJ, eu tentei à torta e à direita aprender anatomia. Primeiro período, segundo período foi um terror. Eu estudava e não conseguia aprender. Porque eu me forçava a estudar anatomia. Quando eu voltei para o anatômico com o intuito de, nossa, eu vim para cá agora para me divertir. Eu vim para cá agora porque eu quero aprender a dissecar, eu quero aprender a isso, não porque eu tenho que aprender, mas porque eu quero, porque simplesmente eu quero passar meu tempo aqui. Ao longo de um ano eu aprendi coisas que talvez durante todos aqueles períodos não foram assimiladas na minha cabeça. Então, quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente toma prazer pelo que está sendo feito, a gente faz melhor e cria caminhos mais eficientes para se chegar no resultado. Portanto, não caiam nessa asneira de que o HIIT é mais eficiente, o aeróbio é mais eficiente, o treinamento de força é mais eficiente. O mais eficiente é aquele que o indivíduo vai conseguir fazer. Claro que o importante é você variar os estímulos para que hajam adaptações fisiológicas variadas e, consequentemente, respostas de modificação da composição corporal mais eficientes. Só que a gente tem que pensar que se o indivíduo não gosta, você não tem como variar aquilo que ele não faz. Então, o ponto crucial é fazer o que gosta. E dentro do que você gosta, você ter alguém que consiga te orientar e variar dentro de estímulos aeróbios, anaeróbios, força lática, força alática, variar os estímulos fisiológicos dentro do contexto que você gosta. Um ponto que eu quero responder, e agora a gente vem para algumas perguntas e eu vou abrir para vocês, Léo, você fez que treinamento? Qual treinamento foi o treino que te fez perder 26 quilos de gordura? Galera, eu fiz treinamento de musculação e treinamento aeróbio porque são os treinos que eu gosto. Simples assim. Porque é mais eficiente? Não, porque eu gosto. E agora vocês entendem. Porque pelo fato de eu gostar, foi feito de maneira eficiente. Foi porque você manipulou as intensidades e os volumes de treinamento? Pode ser, mas tinha dia que eu ia pra academia e não sabia nem quantas séries de cada exercício eu ia fazer. E se você que é professor falar que nunca treinou assim, você tá mentindo. A maioria dos professores às vezes chegam, olha, vou fazer aquilo ali. Eu tô dizendo que você tem que fazer qualquer coisa? Não. Eu tô dizendo que você precisa, professor sabe como treinar e por isso, por vezes, se permite essas variações dentro de um range maior. O aluno, ele precisa dessa orientação. O que eu tô querendo dizer é que nem todo treinamento precisa seguir a risca da periodização. Nos dias que você estiver mais cansado, simplesmente só não treina com alta intensidade e alto volume. O mais importante é você colocar 1%, um tijolinho todo dia na sua prática. E não você fazer um dia um treino extremamente extenuante, um dia você não treina, o outro extremamente extenuante, passa 3 dias sem treinar. É diferente de quando você vê constância na progressão do treinamento e variações constantes. Ou seja, dias eu treino mais intenso, dias eu treino menos intenso, menos volumoso. Então eu vario dentro de um contexto de uma ondulação de amplitudes mínimas, e é isso que é o princípio de continuidade de treinamento, diferente de um treino em que eu dou um treino muito forte, fico 3 dias sem treinar. Então eu tenho uma ondulação muito grande. Quando a gente pensa no fator do exercício como um processo de mudança comportamental, de mudanças de hábito e de alterações fisiológicas que resultam no emagrecimento, guardem isso. O mais importante não é a sessão de treinamento. O mais importante é o macrociclo do treinamento.
é o como esse indivíduo vai se comportar e ser frequente no período de 1 ano, por exemplo. Eu estou muito mais preocupado com a frequência de treinamento do meu aluno do que com o quão intenso e quão volumoso foi aquela sessão de treinamento. Essa é até claro preparação de atleta quando ele está saindo do período geral e entrando em períodos específicos, que é o caso do Igor, meu atleta de judô, de jiu-jitsu, perdão. Se tratando do contexto do emagrecimento, quando eu entendo que o emagrecimento saudável é um processo crônico e que esse processo crônico envolve modificação de hábitos e adequação constante da rotina, eu me permito, dentro do treinamento, primeiro, fazer com que esse cara goste, sinta prazer pelo treino. Segundo, adequar diariamente a prescrição desse indivíduo. Você treinou força ou treinou aeróbio? Léo, outra pergunta. Você treinou separado ou você treinou junto? Galera, eu treinei o treinamento de força e seguido o treinamento aeróbio. Mas tinha semanas que eu não treinava aeróbio. Teve semanas que eu treinei aeróbio. Quando eu tinha mais tempo, eu sempre colocava um treino aeróbio no final. Quando eu não tinha tempo, eu fazia o treino de força, se eu tivesse afim. Se eu não tivesse afim, eu fazia o treino aeróbio. Nossa, eu tava deixando tudo muito largado, né? E dentro desse contexto muito largado, como que a ciência se comporta nisso? Será que é bem assim? Não. Existe uma sistematização, e essa sistematização parte de princípios de especificidade, princípios de hierarquização. O que é isso? Treinos específicos induzem adaptações específicas. Eu não posso esperar uma adaptação do treino de força no treino aeróbio. Eu não posso pensar que correndo 45, 50 minutos eu vou ficar com o volume muscular de um cara que faz 45, 50 minutos de musculação. Então esse é o princípio 1. Hierarquização. Eu tenho que hierarquizar o meu treinamento com base nos objetivos que eu tenho com esse treinamento. Então, pensando em função e não na mudança da composição corporal, um grande problema que eu tinha foi a minha capacidade cardiorrespiratória que foi reduzida. Então, no início do meu processo, eu fiz o treinamento de musculação buscando fortalecer as musculaturas estabilizadoras do meu quadril, da minha coluna, do meu abdômen, as musculaturas que propulsionam a força, como as musculaturas que fazem a extensão do joelho, do quadril, do tornozelo. Estabilizar toda a região através do treinamento de força e utilizar do treinamento aeróbio para aumentar a minha capacidade aeróbia. Porque se eu aumento a minha capacidade aeróbia, consequentemente a minha capacidade metabólica ela também aumenta, e ao aumentar a minha capacidade metabólica, eu oxido melhor os meus substratos energéticos. Isso significa dizer que eu vou emagrecer? Não. Significa dizer que o meu metabolismo se torna mais eficiente em oxidar. E se eu somo isso ao controle alimentar, à mudança comportamental e à constância de treinamento, quanto mais eu oxido, mais gasto energético eu tenho. Ao longo desse processo eu vi reduzindo o peso com o treinamento aeróbio. Sim, treinamento aeróbio ajuda no emagrecimento, ele não te engorda, diferente do que é falado. E quando chegou num dado momento dessa redução, cerca aí dos 5, 6 primeiros quilos, eu comecei a priorizar o treinamento de força, uma vez que o treinamento de força é fundamental para uma série de modificações fisiológicas que a gente vai abordar na imersão do emagrecimento. Se eu começar a abordar aqui, vai consumir o tempo de live e eu quero falar com vocês ainda. E aí o treinamento de força foi inserido, a ordem foi trocada, eu comecei a treinar o treino de força e terminava com 30, 40 minutos ali de treinamento aeróbio. Ah, Léo, mas o treinamento aeróbio não atrapalha o treinamento de força? Outra bullshit que está sendo disseminada de uma maneira irresponsável. O treinamento aeróbio ele vai atrapalhar os ganhos do treinamento de força em indivíduos altamente treinados e não em indivíduos em processo de treinamento. Eu não sou um atleta, não sou um indivíduo altamente treinado. E esse tipo de informação não sou eu que estou falando. Um artigo, uma revisão bem interessante da Journal of Physiology, quem já assistiu a aula minha sabe do que eu estou falando, mostra que o treinamento aeróbio e o treinamento de força eles só concorrem em indivíduos que são altamente adaptados. Ao contrário disso, a combinação do treinamento aeróbio com o treinamento de força, seja
treinamento de força e depois o treinamento aeróbio, seja o treinamento de força de manhã ou o treinamento aeróbio à noite, e aí você vai adequar a sua rotina, e aí você precisa conversar com o treinador para estabelecer qual é a melhor estratégia. Eu não estou falando que essa é a melhor estratégia. Quando os dois são combinados no programa de treinamento, o efeito sobre as respostas adaptativas do organismo, do músculo e, consequentemente, a modificação estrutural do organismo é maior. Então, galera, muita coisa pode ser levada em consideração, e é por isso que eu tô aqui, é por isso que o meu perfil tá aqui, e é por isso que a gente vai constantemente fazer lives e discussões sobre processo de emagrecimento. Eu vou destinar a minha produção de conteúdo, todo o meu conteúdo, a explicar a fisiologia do exercício e a fisiologia complexa de um complexo multifatorial que é o emagrecer. Eu vou abrir para vocês agora, eu estou aqui com o celularzinho na mão, porque o meu celular está virado na melhor câmera para que vocês consigam ver melhor o fundo. E fica aberto aí, quem quiser perguntar, pode perguntar, a hora é agora. Lembrando do print, quem printar me marca, bota a hashtag TalkingScience, porque aí eu reposto você no meu story aí. Fique à vontade para perguntar, a hora é agora. A cada quantas semanas num programa de hipertrofia devo fazer o deload? Ih, rapaz, esse deload vai depender de muitos fatores. O que é o deload de cara, né? O deload é uma redução da carga de treinamento para que você faça um período ali de washout, de ressíntese, de regeneração, para que o seu organismo não esteja sempre exposto a altas cargas e altos volumes de treinamento. Isso vai depender de inúmeros fatores, fatores alimentares, fatores psicológicos. Isso depende também dos fatores relacionados à parte médica, níveis hormonais e tudo mais. Mas se tratando de modelos, né, em alguns modelos, quanto maior é a intensidade e o volume de treino desse indivíduo, maior é a frequência desse deload, justamente para evitar os danos, as lesões em cartilagens e estruturas moles, né? Se esse treinamento é muito intenso, altas cargas, altos volumes, né, muitas repetições, esse deload ele pode acontecer a cada 3 semanas, a cada 4 semanas. Tem indivíduos que prolongam para 6, 8 semanas, né? Mas isso vai depender de indivíduo para indivíduo e de outros fatores relacionados. Tô vendo aqui, sempre as melhores lives. Obrigado, Camila. Boa, mestre. Ó, Lu aí, fala, Lu. Um abraço, irmão. Léo, sempre ouvimos a ideia da alimentação ser 70% e treinamento 30%. Hoje ouvimos, se você se alimenta bem e não treina, você não é saudável. Pode comentar? Cara, posso. O que é ser saudável, né? Você como um dos grandes pensadores assim que eu conheço, estudante de filosofia, já não sei nem se formou, né, irmão? Mas um dos caras assim que me faz refletir bastante sobre muitas coisas da natureza, não só humana, né, mas universal. Quando a gente pensa no contexto saudável, saudável não significa alinhar uma estratégia a um ponto exclusivo. Então já não é saudável você dizer, alguém dizer, não você, né, mas alguém dizer que é 70% uma coisa e 30% outra. Ser saudável é você conseguir alinhar dentro de várias esferas do que a gente entende como vida. Fatores comportamentais, biológicos, psicossociais e por aí vai. De antemão, pensando em ser saudável, em emagrecer saudável, não tem essa de 70-30, de alimento ou exercício. A gente sabe muito bem que a combinação dos fatores alteram a ordem do produto. Sim, tem que ser os dois, tem que ser mais dos dois, né? Tem que ser saúde, quando a gente fala de saúde, também é um bem-estar biopsicossocial. Então a gente está falando de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Portanto, eu não considero isso saudável com base na reflexão que eu acabei de fazer da sua pergunta e das evidências que são levantadas sobre saúde ser além do estado fisiológico, mas também um estado social e comportamental. Muito bom, Léo. Boa, mestre. Obrigado, pessoal. Bom, tô vendo aí pedindo para deixar a live salva. Eu tenho aqui alguns minutos e dentro desse alguns minutos eu vi aqui do Lucas glicemia. Lucas, glicemia se aplica a vários contextos, né? Eu não entendi, mas tudo bem. Em relação ao diabético, você fez a pergunta em cima. Em relação aos diabéticos, qual a taxa máxima
e mínima de glicemia, né? Que o aluno pode começar o treino. Cara, então, a glicemia de jejum desse indivíduo, né? Principalmente o indivíduo quando vai treinar, quando essa glicemia está abaixo de 70, já é uma coisa preocupante, não é indicado esse indivíduo treinar, tá? E quando essa glicemia está acima de 130, 140, também já é uma coisa preocupante, por dois fatores. A glicemia muito baixa, o exercício físico, ele gera estímulos que vai fazer o músculo translocar o GLUT4, que é uma proteína que carrega a glicose para dentro do músculo, e faz com que a glicemia baixe ainda mais na corrente sanguínea. Então, quando você se exercita, você capta mais a glicose, independente da insulina. E o segundo ponto, do motivo pelo qual o indivíduo com a glicemia muito alta, ele não pode se exercitar ou não deve se exercitar. Porque da mesma forma que você capta, a adrenalina liberada durante o exercício, ela também cliva o glicogênio hepático e muscular. E ao clivar o glicogênio hepático libera glicose para a corrente sanguínea. Logo, se a glicemia já está alta em um estágio máximo e você libera mais glicose, isso também pode gerar algum efeito deletério, algum efeito ruim aí. Bom, pessoal, eu estou aqui já apertado no time, vou responder a última pergunta aqui. É essencial chegar no limite do treino para ter um bom desempenho no emagrecimento? Muito pelo contrário. Se você leva o seu aluno, o seu atleta no limite, o atleta não, porque em determinados momentos tem que chegar no limite. Mas se o aluno se sente bem em todo o treino ser desafiado, e não digo chegar no limite, mas ser desafiado, isso envolve característica do exercício, intensidade, volume, envolve inúmeras variáveis, desafiar esse aluno é legal. E outra, é um desafio que seja um desafio complexo, mas um desafio que ele consiga cumprir. Não é chegar pro cara, vamos lá, vamos botar aqui 60 quilos na barra de cada lado, agora você tem que fazer 50 agachamentos. Esse cara não vai cumprir esse desafio, a não ser que ele seja um cara extremamente fora da curva. E isso pode ser desmotivante. Então você tem que saber dosar esse desafio. Logo, se esse aluno gosta de desafio, o desafio é importante, porque isso faz o indivíduo se motivar. Aquela sensação de, nossa, venci. Geralmente, atletas são muito assim. E eu faço muito isso com o Igor, né, por exemplo. Agora, se você fala de um aluno que já não curte muito, ou pelo menos ele até gosta, mas ele não gosta da sensação de fadiga completa, geral, levar esse cara no limite a todo treino, ou a cada treino, isso pode gerar um fator de assimilação negativa ao treinamento. E isso faz com que esse indivíduo não sinta prazer. Portanto, não é necessário levar o indivíduo ao desgaste todo o treino pensando em emagrecimento. Mais uma vez, repetindo, é constância e frequência. Muito mais importante do que treinos extenuantes e que ocorrem em alguns momentos da semana. Tá bom? Bom, respondendo todas as questões aqui, estou vendo mais uma aqui, o médico auxiliou em outras questões. Ele basicamente passou meus exames laboratoriais, eu fiz meus exames laboratoriais, fez uma conversa de 1 hora a 1h30 sobre meu estado de saúde como um todo, uma grande anamnese, e basicamente ao longo desse processo foi o medicamento para tratar a minha ansiedade, e com base nisso, e eu posso dizer para vocês assim, vitaminas relacionadas à manutenção da função do sistema imune. Eu não vou citar as vitaminas, porque senão daqui a pouco vocês vão querer comprar, mas são vitaminas que basicamente você encontra em qualquer farmácia e provavelmente você já toma, porque foi recomendado pelo nutricionista e pelo médico. Bom, galera, atendendo a pedidos aí de vocês, eu vou deixar essa live salva, mas eu quero que vocês me respondam uma pergunta. Qual é o segredo do emagrecimento? Digita aí, galera. Vou esperar aqui, vou beber mais uma água e eu quero saber de vocês qual é o segredo do emagrecimento. Tô vendo muita gente colocar aí constância. Excelente live, aderência. Constância, hábitos favoráveis, exercício e acompanhamento médico, mudança de comportamento. Aê, neguinho, ó, Renats. Oi, Renats. Ó, vamos para São Paulo, hein? Hábitos, constância, disciplina,
constância, alimentação e treino. Alguém aí sabe? Essa é a grande pergunta. Porque eu não sei. Você talvez esperasse que eu falasse o segredo do emagrecimento é a constância. Não. Eu não sei. Sinceramente, não existe um segredo para o emagrecimento. As evidências tentam levantar os conjuntos de fatores relacionados. O que eu quero que vocês entendam é que nem sempre a gente precisa ter resposta para tudo. E tá aí o grande valor da ignorância. O valor da ignorância é você dizer, olha, isso aqui eu não sei, não tem problema nenhum em não saber. Você pode ter vários fatores, mas o segredo, de fato, esse segredo não existe. O que eu quero que vocês guardem nessa reflexão de qual é o segredo do emagrecimento é que esse segredo não existe. As literaturas e evidências científicas buscam elucidar todas essas respostas, mas essas estratégias elas podem ajudar de maneira eficiente no emagrecimento saudável. Portanto, o que eu quero que vocês lembrem é que o que importa não é o fato de saber ou não saber responder uma pergunta, mas o que importa é como a gente descobre algo ou como a gente reflete sobre aquilo que a gente descobriu. E é exatamente isso que se refere o educar. No verdadeiro sentido da palavra, o educar é por muitas das vezes saber até onde vai a tua educação e o teu conhecimento. E isso é muito diferente do que a gente tem vivido nesses tempos loucos de mistérios e afirmações que a gente vê hoje em dia. Então, o que eu afirmo para vocês é, não tem segredo para emagrecimento. E o que eu posso dizer é que se há algum segredo, eu não sei te dizer. O que eu posso afirmar com base em tudo que foi falado na live de hoje é emagrecimento é um processo de modificação não só corporal, mas principalmente de mudanças de hábitos que culminam em novas atitudes e te levam a tomadas de decisões que modificam o seu desempenho físico, seu hábito alimentar, seu hábito diário e, consequentemente, leva a uma mudança na composição física. Portanto, não pensem que emagrecer é perder peso e perder gordura. Por isso que toda vez, quando vocês viram lá a minha foto, e eu falei, isso não é um antes e depois, mas é um processo de emagrecimento, o que eu quero dizer é, não existe depois. Existe como eu estava antes e existe como eu quero me manter. E para isso eu preciso compreender que isso é um processo contínuo. E por compreender que é um processo contínuo, dentro dessa continuidade, eu preciso conservar os hábitos que hoje eu sinto prazer. Não tem segredo para emagrecer. Valorizem a ignorância e parem de querer responder tudo. Peguei vocês, hein? Foi uma pegadinha. Eu espero que vocês não se sintam chateados, mas é muito importante. Eu costumo dizer que em tempos de afirmações e certezas, dizer não sei virou quase um ato de honestidade. E em muitos casos, sejam honestos. Se vocês não souberem, não tem vergonha nenhuma em não saber. Eu acho que a principal vergonha é você afirmar algo daquilo que não sabe. Então, galera, eu termino aqui a nossa live e peço para vocês uma coisa. Já antes de terminar, atendendo já ao pedido de todos vocês, essa live vai ficar salva no meu IGTV. E vocês podem ir lá, marquem 2 amigos, falem para eles assistirem essa live porque tem muito conteúdo legal. Eu quero que vocês digam no IGTV o que vocês acharam da live de hoje. Eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi preparado com muito carinho. Eu estou trabalhando desde as 6 da manhã e cheguei em casa correndo, sem comer, aqui, justamente para poder contribuir e dar um pouco mais de mim para vocês. Espero que tenham gostado e, mais uma vez, em qualquer sombra de certeza, questione. Vem com a gente, participe sempre do Talking Science. Um forte abraço, galera. Valeu!